Boa noite, turminha. Mais uma aula aí das nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje o nosso tema é infecções fúngicas na terapia intensiva. Quem vai falar para a gente é o Dr. Alex Froed, médico intensivista, preceptor dos meninos, horizontal lá do Célio de Castro, também lá do CTI do Eduardo Menezes. Áudios fechados, vídeos abertos, por favor. Obrigado, viu, Alex. Boa aula aí para nós. Prazer para mim, obrigado pela apresentação. Para quem não me conhece, sou Alex, médico intensivista. A gente vai falar sobre infecções fúngicas hoje, então vamos dar início aqui à nossa discussão. Terapia intensiva nas últimas décadas avançou demais, isso todo mundo sabe. Com esse avanço, um aumento da sobrevida, que é muito bom para a gente, mas às custas de um nível de suporte avançado de vida muito elevado, um constante aumento na complexidade dos procedimentos, principalmente cirúrgicos, um aumento também na invasividade dos nossos doentes e um tempo de permanência que também se tornou ao longo do tempo, para diversas situações, muito elevado. Isso tudo, claro, faz parte do cuidado da assistência do paciente crítico, mas, como tudo na medicina, tem seus efeitos colaterais. A gente aumenta porta de entrada para diversos tipos de germes, então, existe, associado a esses números, um aumento da incidência de infecções oportunistas. Os fungos, de acordo com dados históricos, né, observacionais da literatura, né, evidenciaram ao longo das últimas décadas um aumento importante, né? A literatura considera um aumento aí de 200% na incidência de infecções fúngicas na terapia intensiva de 1979, quando se iniciaram essas séries históricas, até o ano de 2000. Além das questões assistenciais, existe também um pensamento muito acerca da gestão para esse assunto. Como o Luiz falou, a gente é formador de futuros intensivistas, então são potenciais futuros horizontais e gestores. E dentro desse quesito, essa população, né, os pacientes que apresentam infecção fúngica invasiva na terapia intensiva, são doentes que, no geral, na costumeira prática nossa do dia a dia, vão ter um tempo de permanência elevado, com uma utilização de recursos elevada. São doentes que vão usar dispositivos invasivos, muitas vezes vão múltiplas vezes para bloco cirúrgico, fazem diversos tipos de abordagem cirúrgicas. Então, os custos dessa internação são elevados e, ao final disso tudo, a gente ainda tem o problema dos desfechos. São pacientes que costumam cursar com gravidade elevada e, portanto, a despeito dessa tão intensa utilização de recursos, apresentam alta morbidade e alta mortalidade. Segundo dados da literatura norte-americana, isso de 2001, um custo anual de $1 bilhão com infecções, isso mais relacionado até à cândida e não extrapolado a outros tipos de infecções fúngicas, e uma mortalidade estimada, dados aí também norte-americanos de 2011, de 10% a 49%. Obviamente, essa variação se dá por conta de heterogeneidade de estudos e também de características dos próprios pacientes. Em relação à epidemiologia, a maior prevalência no mundo em infecções fúngicas na terapia intensiva é de candidíase. Aqui eu trouxe, a título mais de ilustração mesmo, as apresentações microbiológicas, né, morfológicas desses germes, seguida de aspergilos, depois mucormicose, e eu trouxe para a gente dar uma pincelada sobre, no final da aula, sobre alguns outros tipos de fungos que não são tão prevalentes, mas que eventualmente podem aparecer para a gente
na nossa lida aí, a depender do perfil de paciente com o qual a gente trabalha. Exemplos de histoplasma, criptococo, paracoco e fusarium. Começando então por ela, que é, né, assim, a mais prevalente, candidíase invasiva. A maior prevalência na literatura ainda é de Candida albicans, mas nas últimas décadas houve uma mudança de epidemiologia. Gêneros não albicans passaram a se tornar mais comuns, apesar de não superar a prevalência da Candida albicans. Principais exemplos aí, Parapsiloses glabrata e tropicalis. Recentemente houve um surto de Candida krusei europeu e também na América Latina, em algumas CTIs. Então, ficou um pouco em evidência na literatura no final do ano passado, início desse ano. Quando a gente diz candidíase invasiva, a gente se refere a basicamente três possibilidades de modalidade diagnóstica. O primeiro é candidemia. É paciente que tem fungo na circulação sanguínea. Pode ou não cursar com endoftalmite. A segunda modalidade é infecção com disseminação hematogênica. Esse doente tem um foco determinado, por exemplo, uma peritonite, e o fungo também está causando ali uma fungemia, né? Tá circulando. E a terceira e última modalidade diagnóstica é de um acometimento de órgão sólido. O paciente tem uma infecção qualquer, pode ser uma peritonite, mas não tem candidemia, não tem germe circulante. Aí eu trouxe alguns exemplos de focos com os quais a gente pode se encontrar aí na prática. A peritonite, costuma ser o mais comum, endocardite, infecções do sistema nervoso central, ainda podemos encontrar osteomielite, artrite, entre outras. Em relação às fontes de contaminação, o paciente pode ter uma colonização prévia, e aí com uso de antibiótico, seleção de flora endógena, acaba tendo um hipercrescimento, uma infecção da cândida, e você pode ter também uma contaminação exógena, e aí, infelizmente, iatrogênica, assistencial, mãos não adequadamente limpas, né? E muito raro, mas pode acontecer também infusões contaminadas, né? Alguma medicação, transfusão, injeta alguma cepa de cândida na circulação do doente. Em relação aos aspectos clínicos, o que a gente normalmente encontra, né, isso em todos os CTIs, na nossa prática, aqui, nossos 8 CTIs, é um perfil de paciente muito comum, aquele doente muitas vezes está ali com barriga aberta, múltiplas abordagens cirúrgicas, é aquele doente que está fazendo aquela febre mantida, que já está tomando antibiótico, não melhora, ou uma sepse não resolvida, até controla a febre, mas mantém disfunção orgânica, que está ali agarrado numa nora ou alguma outra disfunção. E geralmente são pacientes que têm fatores de risco associados. Os mais comuns, trouxe aqui da literatura, permanência prolongada em CTI, uso de corticoide e outras formas de imunossupressão, como quimioterapia, uso de imunossupressor, tumores. Idade avançada, as nossas grandes cirurgias abdominais, né, com múltiplas abordagens, fístulas e todas aquelas complicações com as quais a gente eventualmente lida na nossa prática, o uso de nutrição parenteral e pancreatite, além de neutropenia e pacientes que entram com um APACHE elevado ou que têm invasões prolongadas com central, CDL, diálise, todos esses suportes artificiais avançados de vida que a gente traz no CTI por tempo prolongado. Como eu disse no primeiro slide, as taxas de mortalidade são muito consideráveis. É claro que, como eu expus aqui, existem fatores inerentes ao próprio paciente, muitos deles não modificáveis,
mas existem fatores também relacionados à assistência, que podem influenciar na sobrevida desse doente. Como, né, assim, tudo em sepse, o tempo de antimicrobiano é fundamental, traz impacto em sobrevida. No caso de dispositivos potencialmente contaminados, a retirada em tempo hábil desses dispositivos, e naqueles casos de um foco mantido cujo tratamento não é exclusivamente clínico, uma abordagem direcionada, uma drenagem de abscesso, uma troca valvar, entre outros. E isso gera, na literatura, e existe essa discussão na literatura atual, sobre uma otimização do estabelecimento diagnóstico. E isso por um motivo muito relevante. O padrão ouro de diagnóstico na literatura atual é cultura. O problema é, a sensibilidade em média é de 50%. Algumas literaturas trazem valores um pouco mais animadores, mas ainda assim é uma sensibilidade não ideal. E o outro problema é, ainda que você consiga detectar o germe, o tempo que leva para o crescimento, em média, é de 2 a 3 dias, mas existem relatos na literatura de até 7 dias para crescimento do germe. Então, isso é um atraso imenso para o estabelecimento de um tratamento que deveria ser precoce, com influência, inclusive, em taxa de mortalidade. Então, tem uma série de pesquisadores e de estudos propondo diretrizes, fluxogramas, com o objetivo de otimizar esse tempo de tratamento. Entre os artifícios que a gente pode usar para otimizar isso, o primeiro que eu cito é os scores de preditor de risco. Aqui é uma recomendação do consenso europeu, uma recomendação forte, apesar de uma qualidade de evidência reduzida, sobre o uso de scores preditores de risco, por conta da simplicidade e a disponibilidade à beira-leito. Aqui eu trouxe o que a gente mais usa na nossa prática, que é o Candida Score. Isso aqui é uma foto que eu tirei de um aplicativo aí, celular, que você liga lá, só marca o xizinho em cada quadradinho, e ele te dá o valor do score e junto dele já o risco. É uma ferramenta importante, apesar de não ser um mecanismo conclusivo de diagnóstico, mas a literatura recomenda que seja utilizado, e é de muita simplicidade a utilização à beira-leito, pode ser feito numa simples corrida de leito ali ao lado do paciente. Existem outras situações pesquisadas na literatura, muita gente estudando os biomarcadores. Essa figura eu tirei de um artigo, um paper, que faz uma revisão assim, de novos métodos e de futuras perspectivas a respeito de diagnóstico em infecção fúngica. Eu achei esse slide bastante didático, assim, porque ele mostra, assim, de uma maneira mais simplista, da onde que vem isso. Então, aqui você tem uma representação esquemática das paredes celulares, e aqui os componentes dela e alguns desses componentes que a gente consegue dosar. Aqui representado de cinza é o beta-D-glucano, que é uma substância que é possível dosar, pode ser usada como acessório para diagnóstico, não conclusivo, obviamente. Aqui de rosa, ele colocou aqui a legenda, né? É o manana, que é um componente da parede da Cândida, e aqui de verde é um componente da parede da hifa do Aspergillus, que é o galactomanana. São substâncias que a gente consegue dosar. Então, é possível fazer um preditor de risco de diagnóstico não baseado em cultura, com o objetivo de reduzir, né, o tempo do diagnóstico, iniciar o tratamento mais precoce e tentar ser mais efetivo nesse tratamento. Aqui eu trouxe o que a literatura fala sobre a utilização desses artifícios na nossa prática. Como vocês podem ver aqui,
todas as recomendações, tanto para Manana, quanto para PCR, quanto para beta-glucano, no caso da Cândida, né, especificamente aqui, são recomendações fracas e a maioria delas com baixo nível de evidência. Então, como eu disse, existe pesquisa em torno disso, tentativa de otimização e até a possibilidade de novos marcadores no futuro. É algo, né, assim, como complemento para o trabalho diagnóstico dos pacientes com infecção fúngica. Na nossa prática, no Hospital Metropolitano, o que a gente consegue usar desses marcadores é para aspergilos o galactomanana em casos de alto risco. Marcadores para candidíase, até tive um contato com a equipe de infectologia para poder ver assim, como é que estão os fluxos atualmente. Não tem biomarcador nos nossos fluxos, não tem disponível isso. E assim, pode até parecer promissor, mas ainda que seja implementado, né, assim, mais para trabalhar com os residentes, essa ideia de como se implementa um novo marcador, um novo método, você tem que fazer um trabalho na sua instituição, em que você vai fazer a testagem, né, com esse novo método, e vai fazer uma análise final de custo-benefício, NNT, e a partir daí você tira uma conclusão se é realmente efetivo, se vale a pena incorporar ou não. Então, mesmo, né, assim, possa ser promissor, e principalmente fora do Brasil já tem lugares que utilizam, demanda tempo, né, para implementação. Atualmente a gente não trabalha com esses marcadores, mas é importante saber que existe. E aqui é uma recomendação do Consenso Europeu sobre a possibilidade da utilização desses marcadores como complemento, né? Uma ideia assim, de um caminho diagnóstico para tentar estabelecer um diagnóstico mais rápido, né? Então, você tem um paciente que com um Candida score mais elevado e com uma dosagem beta-glucano, por exemplo, elevada, você está autorizado a iniciar um tratamento preemptivo para, no caso aqui da Cândida, né? E ele também faz uma recomendação sobre a retirada do antifúngico em situações de dosagens reduzidas do marcador. Bom, como eu disse, são recomendações ainda fracas, isso é objeto de pesquisa para o futuro, mas é interessante a gente saber em que pé que anda, assim, né? Em relação ao tratamento, a gente tem 4 modalidades possíveis. A primeira seria, na verdade, não um tratamento, mas uma profilaxia. Esse seria o seguinte cenário: o doente tem fatores de risco, mas não tem uma clínica compatível com uma infecção por Cândida. Pelos fatores de risco, em teoria, se iniciaria aí uma profilaxia, mas pelo menos para pacientes críticos, assim, isso não é embasado. Não existe recomendação para se fazer profilaxia apenas pelo fato do paciente ter um risco para ter Cândida. Existe o tratamento preemptivo, que é aquele que o paciente tem clínica e tem alguma demonstração ou de colonização prévia ou um teste biomolecular, desses, né, como esse que eu falei anteriormente. Aí se faria um tratamento preemptivo. Existe a modalidade de tratamento empírico, que é aquele doente que tem uma clínica possível, né, de alto risco, com fatores de risco inerentes, não existe uma demonstração objetiva, né, microbiológica, mas é um paciente com fatores de risco importantes, um doente com um quadro clínico que pode ser compatível com uma infecção. Então, a literatura autoriza que se faça o tratamento empírico e a gente usa, né, na nossa prática. Isso é feito, né, no CTIs, de uma maneira geral. E o último, que seria o ideal, que é o tratamento dirigido. O paciente tem clínica, tem fator de risco e tem uma documentação microbiológica, ou por histopatologia ou por cultura, com a evidência do germe em crescimento. Em relação ao tratamento da candidíase invasiva, a gente tem as equinocandinas,
a Anídula fungina sendo aí o representante mais disponível dessa classe farmacológica, a literatura recomenda como primeira escolha para pacientes graves, né, em terapia intensiva, as equinocandinas como primeira escolha para o tratamento. A gente tem os polienos, que são representados aí pelas anfotericinas, a anfotericina deoxicolato e as suas formulações lipídicas. É uma medicação extremamente tóxica, nefrotoxicidade, hepatotoxicidade, distúrbios eletrolíticos, mielotoxicidade e distúrbios relacionados à infusão. O paciente pode ter febre, calafrio, arritmias, síncope, entre outros sintomas descritos na literatura. Então, o que, né, tanto o consenso europeu quanto o guide da IDSA recomendam é como uma terapia assim, de salvamento, ou seja, aquele doente que está num quadro crítico, chocado, cheio de disfunção orgânica. Então, é reservado, no caso da Cândida, para aqueles pacientes de quadro clínico evolução mais crítica. Os azóis podem ser utilizados, a gente tem como principal representante no nosso meio o fluconazol, só que essas medicações são fungistáticos, não são fungicidas. Então, a literatura não recomenda a utilização dos azóis em pacientes mais críticos. Eles podem ser usados em pacientes, mesmo em terapia intensiva, com quadros menos graves, ou quando se tem uma documentação de sensibilidade. É importante dizer que alguns representantes de espécie de Cândida não são sensíveis aos azóis, principais Cândida cruzei e a labrata, mas podem ser usados como descalonamento de tratamento ou naqueles casos que são né, assim, documentados como sensíveis. E existe a flucitosina, que é uma medicação de pouco acesso, ela é distribuída pelo Ministério da Saúde, tem que ser feita uma requisição. É uma medicação que pode ser usada como complemento, né, a um outro antifúngico em situações graves, mas e também não só para cândida, né, para outros tipos de infecção fúngica, mas pouco disponível, assim, eu nunca tive a oportunidade de usar na minha prática fluticitosina. Aqui, recomendações específicas em relação aos esquemas, né, de tratamento. Então, tanto o consenso europeu quanto o guideline da IDSA colocam para os pacientes mais graves as equinocandinas como primeira escolha, né, principalmente a anídula fungina aparecendo como primeira aqui, em pacientes mais estáveis o fluconazol, e como alternativas, principalmente naqueles de condição mais crítica, as anfotericinas, dando preferência para as formulações lipídicas em relação ao deoxicolato. Tratamentos acessórios, mas também de grande importância, assim. Cheguei a falar alguma coisa sobre isso no início, mas proceder à retirada de dispositivos potencialmente contaminados, fundamental, né, assim, de maneira breve. Para aqueles doentes que têm um foco não tratável de maneira clínica, exclusivamente, fazer a abordagem do foco de maneira breve, drenar abscesso, como eu falei, troca de válvula, entre outros. Para aqueles doentes neutropênicos e que têm um risco de uma manutenção longa de neutropenia, que tem documentado um diagnóstico de candidíase invasiva, considerar a possibilidade de estimular a medula dele com o granuloquine. Para todos os doentes, principalmente que fazem candidemia, né, candidíase invasiva de maneira geral, mas principalmente quem tem candidemia, fazer o fundo de olho, parte fundamental pelo alto risco de endoftalmite, e às vezes até com necessidade de abordagem cirúrgica oftalmológica, e a pesquisa de foco profundo. Você tem uma candidemia, é importante ligar o alerta para a possibilidade de uma discite, de uma endocardite, abscesso abdominal, entre outros. Então, fazer uma busca ativa desses focos em casos de candidemia é recomendável pela literatura. O último slide de Cândida, aqui é só para
atentar sobre os esquemas de tratamento baseados em qual sistema que está doente. Não vou falar especificamente de cada um, mas eu vou chamar a atenção para aqueles que têm maior dificuldade de penetração do antifúngico e que envolve também maior gravidade. Então, vocês notem que os 3 últimos, infecção do sistema nervoso central, endoftalmite e endocardite, para esses, a primeira escolha já é a anfotericina, pela penetração no tecido e pela gravidade atribuível a esses focos. Então, são exceções aí ao que eu havia falado no slide anterior. Finalizando aí essa revisão, né, de Cândida, pegando os tópicos mais principais, agora a gente vai revisar de maneira mais resumida assim, sobre outros possíveis fungos que permeiam a terapia intensiva, né, assim, realmente uma revisão, para a gente ter uma noção e, claro, no futuro aprofundar mais os conhecimentos, né? Então, aspergilose, o segundo mais prevalente. O representante mais prevalente das aspergilos é o fumigatus. É um germe que costuma causar infecção em pacientes, principalmente com ventilação mecânica, de tempo um pouco maior, e geralmente atrelado a alguns fatores de risco do paciente. Os de imunossupressores, transplantados, tanto hematológico quanto de órgão sólido, DPOCs graves, neoplasias de maneira geral, e a literatura relacionada ao COVID trouxe também algumas séries de casos de aumento de incidência de infecção por aspergilose em pacientes com diagnóstico de COVID grave, com tempo elevado de ventilação mecânica. Existem também, na literatura, algumas descrições de fatores associados à assistência. O fungo ele consegue colonizar sistemas de ventiladores mecânicos e água utilizados em alguns sistemas da terapia intensiva. Então, através desses sistemas, a gente pode levar, inadequadamente higienizados, obviamente, né? A gente pode levar a uma contaminação do paciente. Em relação à manifestação clínica, o quadro padrão é respiratório. Pode ser da árvore respiratória superior, mas principalmente do trato inferior. Pode se tornar disseminada e pode atingir outros focos, como endocardite, entre outros. Mas o, né, assim, principal diagnóstico é pulmonar. Então, o trabalho diagnóstico é feito com quadro clínico, geralmente pacientes com quadro respiratório mais prolongado, ventilação mecânica. A radiologia auxilia muito, não existem achados patognomônicos, mas existem achados que são sugestivos. Então, aqui está sinalizado um sinal do halo, mas micronódulos, vidro fosco, sinal do halo invertido, e no caso dos pedidos, até cavitações podem ser observados. Existem os testes bioquímicos, eu comentei agora há pouco sobre galactomanana, que a gente até consegue fazer no Célio de Castro. Beta-deglucano também seria uma possibilidade, a gente pode fazer o galactomanana sérico e também no aspirado. É importante dizer, não só para o galactomanana, mas também para os outros testes biomoleculares, que eles não são conclusivos de diagnóstico. Eles podem simplesmente trazer uma evidência de uma colonização, e eles também não são específicos de espécie. Mais de um tipo de fungo pode ter o mesmo tipo de biomarcador na sua parede celular. O padrão ouro continua sendo cultura e, em alguns casos, é indicado também a biópsia, e aí a demonstração histopatológica. A mortalidade varia na literatura, 17% até 89%. Essa variabilidade também ocorre por conta de heterogeneidade dos estudos e também em relação aos pacientes, mas é importante notar que as maiores taxas de mortalidade são nos doentes transplantados. Os perfis diagnósticos com os quais a gente pode trabalhar
O diagnóstico comprovado é aquele que você tem o estabelecimento de uma cultura ou de análise histopatológica positiva para aspergilhos. O diagnóstico provável é o que você tem uma clínica e uma radiologia compatível e um marcador positivo. E existe a modalidade de diagnóstico possível, quando você tem clínica e radiologia compatíveis, não foi possível estabelecer o diagnóstico microbiológico, mas a depender do risco do paciente, você pode usar o antifúngico como um tratamento empírico naqueles doentes de alto risco. Em relação ao tratamento, a gente tem como primeira escolha o voriconazol. É feito numa média de até 6 semanas, podendo ser prolongado até 12 semanas, e como segunda escolha, principalmente também em situações de graves disfunções, pacientes criticamente enfermos, as anfotericinas, principalmente de formações lipídicas, como segunda escolha. Então, voriconazol como primeira escolha e a anfotericina como segunda escolha. Agora a gente vai dar uma pincelada nos germes assim, menos prevalentes, né? Mas que a gente pode se deparar com eles em algumas situações na terapia intensiva. Começando aqui pela mucormicose, mudança grave de mortalidade elevada, 35% a 66%, classe dos zigomicetos. É uma doença que, né, causa infecções graves e que geralmente tem fatores de risco associados. Diabetes mal controlado, principalmente cursando com acidose metabólica, pacientes em falência renal crônica, neutropenia, pacientes transplantados e pacientes com trauma facial penetrante têm maior risco. As representações mais comuns da mucormicose são a sinusite invasiva e a forma pulmonar, podendo coexistir também, mas ela pode ter forma disseminada também. E é importante dizer que, no caso especificamente da sinusite, esse germe ele é anjo invasivo, causa invasão tecidual e necrose. Ele pode invadir, vai começar com uma sinusite, pode invadir osso, invadir globo ocular e invadir sistema nervoso central. Então, é um quadro alarmante, é grave. O diagnóstico é estabelecido através de demonstração microbiológica, histopatológica. É intensamente recomendado pela literatura a realização de imagem, geralmente iniciando com tomografia, mas se houver sinais de sinusite e uma alta suspeição de mucormicose ou até o diagnóstico já estabelecido, a recomendação da literatura é realizar ressonância de crânio para definir acometimento encefálico, né? Meningoencefalite, quadros extremamente graves. Tratamento com anfotericina, primeira escolha, e além da anfotericina, é indicado, principalmente nos casos de sinusite, um debridamento cirúrgico, com remoção dos tecidos necróticos e infectados. Geralmente são procedimentos agressivos e que podem ser, inclusive, desfigurantes. Então, uma situação bastante deletéria para os doentes, além da mortalidade, né? A morbidade que gera também é grande. Um resuminho de mucormicose. Passando para o próximo, o Cryptococcus, um fungo, uma levedura, né, que está muito ligada com o HIV. Pacientes HIV com CD4 menor que 100 são os principais pacientes em risco para esse tipo de infecção. A apresentação clínica mais comum é de meningoencefalite, pode ocorrer a forma disseminada, já tive a oportunidade de ver pneumonia também, né, quadro pulmonar por criptococcus. Mas em relação à meningoencefalite, é importante lembrar que essa é uma doença que gera uma predisposição importante para a hipertensão intracraniana. Essa hipertensão intracraniana é gerada por uma deficiência na absorção do líquor. Então, não dá para tratar muito com manitol, salgadão, como a gente usa nos nossos doentes neurocríticos, né? No neurointensivismo.
essa hipertensão intracraniana é tratada com punção lombar seriada. É um germe que, quando não diagnosticado no HIV, né, se perdeu o diagnóstico e iniciar a TARV, ele cursa com um alto risco para síndrome de reconstrução imune, costuma ser grave, e o quadro é mais subagudo. O paciente começa com alguns sintomas neurológicos, mais inespecíficos, uma cefaleia, que vai progredindo até chegar em hipertensão intracraniana, podendo gerar coma, convulsão, entre outras complicações graves do ponto de vista neurológico. O trabalho diagnóstico é feito com imagem, né? Aqui nós temos um exemplo de um criptococoma pulmonar e de lesões múltiplas intracranianas, que são da criptococose. O diagnóstico diferencial é sempre feito com neurotoxoplasmose, com linfomas associados a HIV também. A gente consegue fazer testes sorológicos com uma sensibilidade interessante. É possível fazer o teste rápido do cripto no sangue e no líquido encefálico, na punção lombar, né? Padrão ouro é cultura e é possível também, apesar de não tão sensível, a visualização direta com a coloração de tinta da China, que é a imagem que a gente está vendo aqui dessas leveduras. Tratamento é longo, anfotericina, se possível, associada à flucitosina, como eu falei, uma medicação de distribuição menos ampla, por 2 semanas, e depois uma fase de manutenção, o mínimo de 8 semanas. Uma doença com mortalidade elevada, pacientes que podem ter sequelas neurológicas permanentes. Então, é importante o diagnóstico, e importante também para a TARV, por conta da síndrome de reconstrução imune. Não fazer o diagnóstico dessa doença pode levar a uma piora no início da TARV, e se tiver como foco o sistema nervoso central, pode ser devastador para o doente essa resposta imune. Histoplasma, não muito comum. Como eu trabalho com um público na terapia intensiva, né, com exposição alta a HIV, então vejo um pouco mais, mas ainda assim não é dos mais prevalentes. Então, histoplasma, principal fator de risco também é imunossupressão, principalmente HIV e transplantados. Existe na literatura descrição de pacientes imunocompetentes com diagnóstico de histoplasma que tem fator de risco associado à exposição à criação de aves. A apresentação clínica mais comum é a pulmonar, mas pode ter a forma disseminada também. O quadro costuma ser mais arrastado, né? Quadro respiratório, com tosse, dispneia progressiva, entre outros, febre, né? Em fases iniciais, a gente faz diagnóstico diferencial com pneumonia comunitária. Em fases mais arrastadas, geralmente os principais diagnósticos são tuberculoses diferenciais, né? Tuberculose, sarcoidose, e um outro tipo de infecção fúngica, que é o paracoco. O quadro pode ser disseminado e pode cursar com hepatosplenomegalia, adenomegalias, pode gerar um quadro consumptivo, com perda ponderal, desnutrição e citopenias. O trabalho diagnóstico é feito com radiologia, né? Aqui nós temos uma tomografia com uma cavitação. A gente poderia tranquilamente falar que poderia ser de uma tuberculose, então faz o diagnóstico radiológico também diferencial. Estabelecimento através de culturas. Eventualmente, você vai precisar fazer biópsia também, e aí fazer análise histopatológica, achado de granuloma. E existe também testes biomoleculares, sorológicos. O principal, mais disponível, é imunodifusão radial. Tratamento, primeira escolha com anfotericina, geral 2 semanas, e um tratamento de manutenção com itraconazol, aí em torno de 12 semanas. Então, tratamento prolongado. O desafio aqui na histoplasmose é realmente o diagnóstico diferencial. O quadro, né, prolongado se assemelha muito com uma evolução de uma tuberculose, né, principalmente os achados radiológicos, sintoma respiratório. Então, esse é o grande desafio no caso da histoplasmose. Aqui só uma pincelada rápida em 2 tipos de fungo que podem aparecer para a gente aí na lida da terapia intensiva, que podem evoluir com formas disseminadas e graves, e que têm uma apresentação mais típica cutânea. Aqui a Haemophilus fusarium,
gera essa lesão que é típica, né? Uma necrose central, com uma descamação periférica. É um germe muito associado a pacientes transplantados. Eu tive a oportunidade de atender um caso, né, em toda a minha prática, de um paciente transplantado renal de longa data. Pode ter quadro disseminado. Tratamento pode ser feito com voriconazol ou anfotericina, o diagnóstico geralmente histopatológico, com biópsia. E o paracoco, que é um fungo mais regional da América Latina, então tem pouca literatura internacional disponível. Ele pode cursar com quadros consumptivos, disseminados, é parecido com o da histoplasmose, pode dar hepatosplenomegalia, adenomegalias, citopenias e perda ponderal, desnutrição, e tem lesões cutâneas. Ele pode ter um acometimento facial, e que pode ser, inclusive, desfigurante. Alguns doentes evoluem com desfiguração total de orofaringe, às vezes acabam necessitando de traqueostomia por perda da anatomia de via aérea superior. O tratamento é feito com a anfotericina também e depois uma manutenção com itraconazol. Também é uma doença que a gente vê uma maior prevalência em pacientes HIV. Também já tive uma quantidade não elevada, mas considerável de casos de paracoco, mas por trabalhar também com esse público mais específico. Chegando aí quase finalzinho da aula, aqui foi uma cortesia, e eu faço publicamente aqui o agradecimento à equipe de infectologia do hospital. Os colegas médicos me forneceram esses dados, englobando aí o período de maio de 2021 até abril de 2022 da nossa epidemiologia de culturas. E aqui eu ressaltei aqui, né, nosso objeto de estudo aqui, que são as infecções fúngicas. Então, a gente observa que a Candida albicans ainda domina a prevalência, mas não a prevalência esmagadora em relação a outras espécies. E a gente teve aqui um caso de criptococo, me arrisco a dizer que deve ter sido algum dos nossos pacientes HIV com quadro neurológico, e muito provavelmente. Então, mas assim, uma prova cabal aqui de que é um tema de relevância imensa para a nossa prática. Está lá na nossa CTI, está lá na nossa prática do dia a dia, né? Então, aqui, na cortesia da equipe da infectologia do Sérgio Castro. E o nosso último slide é um alerta para a gente, né? São 2 papers trazendo aqui séries de caso que geraram alertas na Europa e aqui no Brasil sobre surto de Candida auris, agora, final de 2022, esses 2 papers são publicações de 2023, surtos de Candida auris com perfil multiresistente, inclusive a polieno. É algo extremamente preocupante, liga o alerta para a gente, e isso assim, uma situação realmente de nos fazer concentrar no uso racional de antimicrobiano. As literaturas colocam como principais fatores associados à emergência desse perfil multiresistente de fungo a pandemia de Covid. A gente teve pacientes de altíssima permanência, com uso elevadíssimo também de antimicrobianos de amplo espectro, de espectro hospitalar, selecionando. Então, a gente teve agora, final de 2022, esses 2 alertas, né, de surtos de Candida auris de perfil multiresistente, o que é muito preocupante, até porque a gente tem muito menos antifúngico do que antibiótico, né? Então, é extremamente preocupante. A gente chega ao final da aula, pessoal. Um prazer poder estar com vocês de maneira virtual aqui à noite. Espero que tenha sido interessante, e principalmente para os nossos residentes e para a nossa equipe toda. Aqui nossas referências. E aqui o meu muito obrigado a todos vocês. Agora, aberto para discussão.
Alex, muito obrigado. A aula foi excelente, né? O tema muito extenso. Eu peço licença aí para conduzir a moderação, porque o Luiz teve que se ausentar, porque ele está no plantão, chegou um paciente. Eu queria abrir a oportunidade para os residentes fazerem perguntas, aproveitarem aí a oportunidade de perguntar para o Alex, que trabalha também no hospital de referência em infecto, e eu acho que uma hora apropriada para vocês tirarem as dúvidas, tá? Alex. Parece que surgiu pode, quem que está falando, Thaís? Isso. Pode perguntar aí, daqui a pouco eu comento uma daqui do chat. Vai lá. Eu só não entendi muito bem. O Candida Score a gente vai usar só em caso de abdômen agudo, de alguma coisa abdominal, ou eu vou usar em outros pacientes também que eu estiver suspeitando de infecção fúngica? Tem descrição de uso em diversas situações clínicas. O que eu vi mais foi em situações de neutropenia, mas situações de cirurgia abdominal também. Uma score de muito fácil utilização, eu acho que você pode usar em situações comuns, assim, paciente invadido, com hemodiálise, mas acaba que esses também são os pacientes que têm maior prevalência, né? Neutropenia e a barriga aberta, né? Então, vai acabar sendo meio que redundante, assim, mas até onde eu li, não é exclusivo, não, tá? Também não é o único score, mas é o mais utilizado. O Alex, tem uma pergunta também sobre Candida Score no chat. Você consegue acessar aí? A Estou vendo pergunta não está aqui. identificada aqui, mas parece que assim, o cenário seria: iniciou o tratamento considerando um Candida Score alto, e aí a pergunta é se a gente pode se guiar por outros marcadores para descontinuar a terapia, até a cultura, eventualmente. O que você Aqui, acha? aqui foi... Coloquei no slide errado, aqui. Só abrir o slide aqui. Isso aqui é uma proposição do Consenso Europeu, que é uma das literaturas principais. Então, ele coloca aqui um valor de corte, ele usou beta-deglucano para uma interrupção precoce, né, assim, do tratamento. A gente não tem esses marcadores, a gente não usa na nossa prática. E a recomendação dele é fraca e com baixo nível de evidência. Então, assim, talvez o ideal seja a gente não tem o biomarcador na nossa prática, no nosso hospital. Então, essa opção para nós, nesse momento, não existe, né? Então, se você considerou um determinado diagnóstico, eu acho que vale a pena se guiar por qual foco você está tratando. Mas aí é opinião pessoal minha. Não... Eu não sei quem que perguntou, não estou conseguindo identificar aqui, não sei se para vocês aparece, mas assim, é algo que a gente tenta exercitar com os meninos, é o pensamento bayesiano, né? Então, assim, quase nada, ou talvez nada na medicina é sim ou não, né? Não existe essa dicotomia numa resposta como essa, né? O que eu quero dizer é o seguinte: vamos supor que você tem um paciente que tem um Candida score elevado, e você começa a tratar empiricamente, o paciente vem bem, você não identifica outros focos, depois do tratamento você começa a observar uma melhora do paciente, e aí você pede um biomarcador, ele vem negativo. Ele vai mudar a sua conduta? E mesmo a Não, cultura que você colocou aqui, que a pessoa que perguntou, coloca aqui como até aguardar a cultura. Vamos supor que vem o biomarcador negativo e vem a cultura negativa, mas você começou o antifúngico, o cara começou a melhorar, você rastreou outros focos, não tem. Isso é pensamento bayesiano. Isso vai alterar meramente a sua probabilidade. Isso aí, você vai aplicar um teste
e chegar saindo de uma probabilidade pré-teste para uma probabilidade pós-teste. Não quer dizer que com o biomarcador e com a cultura você está 100% respaldado para falar que aquele cara não tem infecção fúngica. Então, a medicina ela é um quebra-cabeça, né? Então, se a gente tivesse esse biomarcador disponível, sim, poderia ser um auxílio na nossa condição clínica, mas diante de uma melhora baseada num Candida score alto, ausência de outros focos, ausência de germes nas culturas, paciente melhorando, eu venho com biomarcador negativo, eu não vou suspender meu antifúngico, entendeu? Então, é um jogo de probabilidade pré-teste e probabilidade pós-teste. É isso que a gente faz na prática clínica, entendeu? Paulo, desculpa, viu, Alex? Eu perdi uma parte da aula que chegou uma admissão para mim ali. Eu ouvi a pergunta aí que eu estava ouvindo meio que de longe aqui. Eu entendi, eu não sei quem que perguntou, com relação ao tempo, se a gente suspende o tratamento baseado na cultura ou no marcador específico. Biomarcador. Eu não conheço nenhum hospital, olha que eu estou meio com a estrada bem longa aí, de rodagem em hospitais, onde a gente tem esses marcadores, né, de fungo para suspensão. Mas o ideal é isso. Né? O ideal é você ter a identificação, você fazer um marcador negativo, você suspende o antifúngico. É o que a literatura que eu acho que o Alex deve ter citado aí nos orienta a fazer, mas parece que não tem tanta evidência, uma evidência fraca com relação a isso. O Alex deve ter falado que a infecção fúngica sistêmica é extremamente letal. Né? Tem uma incidência de mortalidade bastante significativa, e não só de mortalidade, mas de morbidade também. O paciente que tem uma sepse fúngica, ele tem uma sobrevida da sepse grave, né? Uma sepse aí, uma sobrevida esperada de 5 anos, no máximo, no máximo. Se ele sobreviver à infecção, a maioria dos pacientes morre dentro de 5 anos. Ninguém sabe explicar por quê. A literatura que levantou isso aí. Mas, voltando para a resposta, o que os hospitais onde eu passo, os serviços de infectologia, nos recomendam? Que sejam feitas hemoculturas seriadas quando tenha uma candidemia, né, no caso, ou uma infecção fúngica de corrente sanguínea, que você faça, sim, quando foi identificado na hemocultura, você repita essa hemocultura a cada 48 horas, 72 horas, depende do serviço. Tem serviço que pede para repetir a cada 5 dias. E aí veio a cultura negativa, você já fez 21 dias, eles pedem aí, a maioria deles falam 21 dias de tratamento com antifúngico, aí sim você tira com segurança. Obviamente, levando em conta o que o Paulo está falando, né, gente? Porque o paciente que está usando antifúngico, ele está usando uma mão cheia de antimicrobianos. Né? A gente jamais trata um paciente com infecção fúngica que está tomando ceftriaxona, a não ser que tenha uma cultura rapidamente identificada, ou uma alta suspeição aí com uma infecção prévia, algo do tipo. Mas geralmente já está lá com aminoglicosídeo, outro perfil antimicrobiano aí. Né? Eu não sei se respondi, mas na nossa prática, eu acho que eu vi o Fábio perguntando aí, o Fábio que está perguntando aí, com relação ao TED Castro, se faz fungigrama. Até onde eu sei, não, viu, Fábio? É um exame que não é muito fácil de se encontrar para fazer por causa do custo. Né? Então, tem prazo de validade, tem umas coisas mais complicadas e a gente não sabe pedindo isso na rotina, infelizmente. Né? Eu acho que recebi uma mensagem no chat, alguém que falou aí, ó, Ana Paula, residente, fui eu que fiz a pergunta. Eu ainda peço para logar com o usuário, né? E aí a Ana logou só o D. Não sei o que é isso, não, mas é o D. Beleza. Eu tentei aqui nesse celular novo aqui, só que não vai no meu, Não, mas você tem um desconto, perfil. Né? Por você tem um desconto aí, tá bom, mocinho? Deve estar apanhando horrores aí desse celular. Acho que foi isso, Alex, mas só vou ter que sair de novo aqui. Parabéns, cara. Obrigadão aí pela dedicação. O Paulo vai conduzir junto com o Fábio aí também. Um abraço aí. Valeu, vai lá. Ô, Alex, Clarice que está falando.
É só para fazer uma consideração para os meninos, assim, da parte mais hematológica mesmo. Que os pacientes hematológicos, eles têm uma cobertura de profilaxia para antifúngico, mas é porque são os perfis completamente diferentes dos outros pacientes, né? Eles fazem quimioterapia, que eles têm uma neutropenia prolongada, então, assim, eles têm lesões secundárias de mucosas, secundárias às quimioterapias, de mucosite principalmente, não só oral, como também trato gastrointestinal. Isso propicia que eles tenham, né, infecções por translocação. Pacientes que têm mais de 2 semanas de neutropenia, eles são mais susceptíveis aos pacientes da aspergilose, né? Então, assim, normalmente eles já usam, principalmente pacientes hematológicos, acabam usando o fluconazol como profilaxia. Isso também altera o tipo de tratamento. E nos pacientes que são transplantados, principalmente os pacientes que fazem transplante alogênico, né, que para quem não sabe é o transplante onde o doador é uma pessoa diferente de quem tem a doença, acaba que esses pacientes eles fazem uma possibilidade muito grande, então qualquer febre, já se coleta a galactomanana, que além de fazer uma imunossupressão muito grave celular, faz uma imunossupressão imunológica muito significativa também, e até ter pegas de medula, isso é bem prolongado. Então, assim, a galactomanana, mesmo que a gente faça seriada sérica, se você tem uma forte suspeição, você biopsia a lesão e faz o lavado broncoalveolar, né? Então, assim, são pacientes que, apesar de terem um déficit nutricional muito grande, por exemplo, que evita-se de passar sonda nasentérica, né? Então, isso é predominantemente parenteral, e isso também aumenta uma possibilidade de infecção fúngica, como tromboses, né? Eles usam o catéter totalmente implantado de longa permanência por longos períodos e são altamente manipulados, eles têm muitos mais outros fatores de risco e por serem neutropênicos, eles não têm a mesma manifestação, né? Então, assim, é um pouco diferente, eu acho que os meninos vão acabar rodando depois, né, com esse perfil de paciente, mas, assim, é bem mais diferente do que o habitual. E alguns pacientes que estão muito críticos e prolongados no CTI acabam tendo esse comportamento também, né? Até porque usam corticoide de alta dose por longos tempos também, mas é só para dar pega no assunto. Ô Clarice, eu acho que é isso. Eu acho que quando ele estava setorizando a utilização do antifúngico, falou da profilaxia que não tem indicação, seria para os pacientes gerais de CTI, né? Isso. A gente tem, se não me engano, o guideline é uma coprodução aí da Associação Americana de Oncologia e do EDSA, e a orientação é o paciente que principalmente que tem neoplasia hematológica, que tem risco de mucosite e uma neutropenia esperada severa, que eu acho que o corte é 100 por mais de 7 dias, esses pacientes têm indicação de profilaxia, né, antifúngica. Mas eu acho que ali naquele slide era O do paciente geral cenário de é o CTI, doente paciente da terapia crítico geral, intensiva, não geralmente teria, não cabe ali manipulação naquele abdominal. paciente, né? Isso Mas mesmo. foi ótima aí a consideração também, Clarice. Obrigado, Clarice. O Alex, outra coisa que talvez você pudesse comentar aí, cara, é que às vezes o pessoal confunde muito, a gente vê o uso indevido de antifúngico nessa situação, cultura com cândida no aspirado traqueal. Isso aí fala mais a favor de colonização, né? E daí até pode ter forma de cândida pulmonar, mas é menos comum. Então, a rigor, se não tiver sintomatologia, como eu falei, né, assim, existem alguns achados radiológicos que falam um pouco mais a favor de infecção fúngica, né, sinal de halo, micronódulo, mas assim, é muito mais difícil. Então, em geral, vai ser contaminação. Tem que ter uma associação clínica para poder ter isso como um diagnóstico e tratar. Perfeito, era isso mesmo. Assim, a gente vê, de vez em quando, o pessoal direcionando a mira para esse tipo de cultura, que raramente é uma realidade. Pneumonia por cândida é uma situação de exceção mesmo, né? Então, geralmente, aquilo representa uma colonização e o adequado é que você busque outro foco,
Se você está perdendo da infecção, né? Não é parar por ali, não. A maioria das vezes você vai errar se fizer isso. Gente, mais alguma pergunta? Algum comentário? Alex, muito obrigado aí pela aula. Valeu demais pela experiência aí. Eu acho que isso muda até a pegada da aula mesmo. E agradecer a todo mundo que participou, tá? Qualquer dúvida que surgir no segundo momento, vocês podem nos procurar o Alex, tá? E é isso. Obrigado, gente. Boa noite. Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo aí. Obrigado Mas, pela companhia.